Saudações a vocês que me acompanham neste canal. Dando prosseguimento a nosso projeto de leitura das Meditações de Marco Aurélio, chegamos às entradas de número 3 e 4 do livro 2 das Meditações, ou ainda capítulos 3º e 4, e veremos o que Marco Aurélio escreveu de si para si, no espírito daquilo que ficou na nota de número 2. É possível ver das notas 2 a 6 um grupo de preocupações similares. É possível ver um fluxo de pensamentos que, de certo modo, se encadeiam. E isto é interessante porque nós vemos que Marco Aurélio se sentava para escrever em algum momento do dia, nós não sabemos exatamente que momento era esse, e é possível que algumas notas tenham sido redigidas no mesmo dia ou movidas pelo mesmo tipo de preocupação. Na nota de número 2, que foi objeto do vídeo precedente, nós vimos que Marco Aurélio faz uma descrição biológica, por assim dizer, de si mesmo, mostrando do que ele era constituído. E na nota 3, essa descrição física se volta ao universo. Ele vai fazer uma descrição do que seja o cosmo, tal como ele compreendia enquanto estoico, e nessa cosmologia estoica que aparece na nota que ele escreveu de si para si, ele vai derivar dessa cosmologia, ele vai derivar uma lição ética para si mesmo. O estudo da Constituição Universal não interessava por si próprio, e sim porque ensinava ao ser humano alguma coisa. Então vamos ver aqui o que ele diz. Nessas duas entradas, a tradução de Dona Virgínia de Castro e Almeida, que vocês podem acompanhar na descrição do vídeo, não é tão problemática, é bastante melhor. Então vejamos aqui a 3. 3. As obras divinas são providenciais. As da sorte não estão fora da natureza, isto é, fora do encadeamento e conexão das coisas reguladas pela providência. Tudo mana daí. Muito bem, aqui ele fala das obras divinas, daquilo que os deuses causam ou criam, né? E dizendo que há pronoia, que há uma presciência ou providência. Seabra, por exemplo, opta por presciência em vez de providência, porque os deuses são inteligências que se misturam ao todo. Os estoicos eram panteístas, todo o universo é uma espécie de Deus, ou todo o universo é divino. E nessas inteligências está contida uma compreensão a respeito de todas as leis, a respeito da razão que rege tudo quanto existe. Então, na inteligência dos deuses há a presciência, há a pronoia, há esse nous, essa inteligência que sabe tudo o que vai acontecer. E mesmo aquilo que nós julgamos regido pela sorte, o termo sorte aqui, vertitude, que pode também querer dizer acaso ou fortuna, mesmo aquilo que parece aleatório ou parece não seguir um padrão claro, também está contido nessa providência, segundo as ideias que tinham os estoicos, e Marco Aurélio não era exceção. As da sorte não estão fora da natureza. Por quê? Tudo o que acontece está de acordo com as leis da natureza, ainda que essas manifestações das leis da natureza não sejam claras, não sejam fáceis de deslindar. E aqui fala-se do encadeamento e da conexão das coisas reguladas pela providência. Outros autores usam termos como urdidura, tessitura, tecelagem, coisas assim, né? Sutura, porque, de fato, as causas e efeitos que estão na natureza, que fazem parte das leis da natureza, que estão contidas nessas leis, formam um tipo de costura, né, de tessitura muito, muito complexo, cujo deslinde não é muito fácil, cuja compreensão não é muito fácil, embora possível em linhas gerais, e isso produz um todo harmonioso, né? E esse todo harmonioso está, por assim dizer, contido nessa ideia de obras divinas, de obras dos deuses. Tudo mana daí, tudo está contido aí. Na verdade, o que está sendo dito aqui é Panta Ekeithen Rei.
E aqui existe até um eco heraclitiano, né? A frase célebre, o aforismo célebre de Heráclito, Panta Rei, tudo flui, tudo passa, tudo escorre, por assim dizer, está aqui sendo complementado por um termo que liga a frase a uma sentença anterior. Tudo mana daí, tudo provém daí, né? Tudo decorre disso. E a isto acrescenta-se o que é necessário, o que é útil ao mundo inteiro, do qual fazes parte. Então você, enquanto sujeito, é parte do universo, é parte do cosmos, né? Aqui o termo que Dona Virgínia de Castro opta por usar é mundo, vem do latim mundus, e os romanos traduziam cosmos do grego como mundus. Evidentemente essas palavras acabaram tendo derivas semânticas que as distanciaram, né? Mundo hoje entende-se mais como o nosso planeta Terra e cosmos como tudo quanto existe. Na ideia de cosmos existe uma noção de totalidade ordenada e mesmo de totalidade ordenada bela. A palavra cosmético vem de cosmos. E na ideia de mundos existe uma ideia de... em mundo existe uma ideia de totalidade perfeitamente limpa, clara, pura, né? Aquilo que está pulito em italiano. Em italiano se usa, por exemplo, mondo, monda, para algo que foi purificado e mesmo descascado, no caso, por exemplo, de castanhas e por aí vai. Mundo talvez não seja a melhor tradução aqui, melhor cosmo, universo, né? Cosmos, universo. E você, enquanto sujeito, é uma parte desse universo. Você não pode julgar as leis naturais a partir da sua pequeníssima posição. Você não é a palmatória dessas leis naturais, nem o tribunal dessas leis naturais. Você tem de reconhecer que aquilo que faz bem para o todo, faz bem também para a parte, ou pelo menos é isso em que você deveria pensar. Ora, para a conservação de cada parte da natureza e do seu conjunto, o bem é útil e necessário. O que é necessário é benéfico, o que é necessário é conveniente. Necessário e conveniente são duas maneiras de se entender a mesma coisa. E o que mantém o mundo são as constantes transformações, não só dos elementos, como dos compostos que esses elementos formam. Seabra traduz este trecho de maneira um pouco diferente, acho que convém citar a sua opção. Diz o seguinte: acresce ainda o necessário e o conveniente para o cosmos todo de que és uma porção. E para toda porção da natureza é um bem o que a natureza do todo acarreta e o que o daquela é o preservado. Então, o que é o bem para a natureza você deveria reconhecer como o bem para si mesmo também. Inclusive a morte. A morte é necessária para a natureza, para a renovação da matéria e para a renovação das espécies, e você deveria reconhecer isso como um bem também, já que você é uma parte do todo, já que você se reconhece como uma porção, uma parcela dessa totalidade ordenada. Isso é muito difícil, evidentemente, né? Aí Marco Aurélio diz para si mesmo que estes conhecimentos te bastem porque são verdades. Então, fique na contemplação destas verdades, né, desses dogmas, né? O termo aqui não deve ser confundido com aquilo que dogma acaba sendo para o cristianismo. E estes preceitos te bastem. Então compreenda que você é parte de uma totalidade ordenada, e essa totalidade ordenada tem suas leis próprias. Essa totalidade ordenada, esse cosmos, é o protagonista de tudo quanto existe, é ele que manda, e você tem uma vida finita para viver e deve vivê-la da melhor maneira possível, sabendo que essa vida termina e que esse término da sua vida é pedido por essa totalidade ordenada. É uma necessidade, e sendo uma necessidade, também é útil para tudo quanto existe. Faz parte dessas forças de transformação que a própria natureza tem. Repele a tua ânsia de leituras, arroja os livros para longe, né? Nós já vimos isso na entrada de número 2, então era um momento em que Marco Aurélio devia estar se dispersando demais com essas leituras.
Então é melhor se manter aferrado a um conhecimento natural, tanto daquilo quanto ele de fato é, que nós vemos na entrada 2, quanto aquilo que é o universo, né? A fim de não morreres murmurando, não morreres lamentando-te, né? Mas com serenidade e bendizendo os deuses sinceramente e do fundo da alma. Então, para que serve esse tipo de contemplação? Para que no momento derradeiro o indivíduo reconheça que viveu uma vida que vale a pena, que viveu uma vida que é regida por leis que são perfeitas, benéficas e que trazem um benefício para essa totalidade ordenada, e reconhecendo que ele não está em contradição ou numa posição de hostilidade para com o tudo, que ele aceita essas leis universais, digamos assim, no seu íntimo mais íntimo, mais propriamente interior. Ele aceita isso do fundo da alma. Essa é a ideia. E aqui nós temos também a entrada de número 4, que é bastante interessante para nós, porque há uma admoestação, porque Marco Aurélio sentia estar procrastinando alguma coisa, sentia estar adiando alguma coisa além da conta. Considera há quanto tempo adias o que tens para fazer, e quantas vezes, recebendo dos deuses as ocasiões, as não aproveitaste. Os deuses foram pródigos em oferecer a você ocasiões boas. Você não aproveitou. Por quê? Porque estava ocupado com outras coisas, porque não está conectado, por assim dizer, com a sua própria natureza, com as exigências próprias dessa natureza universal de que você faz parte. Mas é preciso que acabes, afinal, por entender de que mundo fazes parte, de que cosmos fazes parte. Você é uma parte do cosmos. Aliás, você é uma parte, eu gosto muito desta ideia, uma parte consciente do próprio cosmos. Nós somos partes do cosmos, nós somos um meio pelo qual o cosmos toma consciência de si próprio, ou pelo menos uma partícula ínfima dessa consciência de si próprio. De que reitor do mundo tua existência emana, de que diretor do cosmos tua existência emana, que um limite de tempo te é determinado. E faz parte das regras da vida o limite de tempo. Faz parte do jogo da vida o fim dessa própria vida. E que, se não o utilizares para estabelecer a paz em ti mesmo, existe algo que se deve buscar, que é esta paz interior, que é a serenidade, né? Aquilo que se poderia chamar, em termos estoicos, apatheia, ou ainda ataraxia, se bem que ataraxia também é um termo usado pelos epicuristas. Então, a ausência de paixões, a ausência de preocupações excessivas. Se você não usar essa porção de existência que está sendo dada para você, pelos deuses, esse tempo desaparecerá. E tu desaparecerás, e ele nunca mais tornará a voltar. Então, por que você deve viver buscando a melhor vida possível, buscando os preceitos que são capazes de serenar um ser humano, são capazes de tranquilizá-lo? Porque é a única vida que você vai viver, e se você perder essa oportunidade, tudo desaparece, tudo se vai, e isso não é aquilo que os deuses supunham o melhor. Marco Aurélio tem uma tendência a usar o termo deuses para falar do aspecto, digamos assim, quase pessoal dessas forças da natureza. O seu grande mestre Epicteto, ele não o conheceu, apenas o leu pelos volumes de Júnior Rústico, prefere Deus, né? Prefere o termo Deus no singular. Mas eles estão falando da mesma coisa, né? Esse Deus ou esses deuses se confunde ou se confundem com o próprio cosmos, com a própria totalidade ordenada. São maneiras de chamar essa totalidade, né? E são maneiras de ter uma relação devocional com tudo quanto existe, o que era muito importante para eles. Uma coisa que eu coloco como uma nota derradeira para este vídeo é a seguinte: os estoicos acreditavam que tudo estava ordenado perfeitamente bem, que as leis da natureza eram perfeitas e sem falha, e que, portanto, mesmo coisas terríveis que aconteciam eram necessárias, eram demandadas
pelo todo. E que essas mesmas leis da natureza que muitas vezes acarretavam tragédias sob o ponto de vista humano, eram aquelas que permitiam que a vida humana continuasse sobre a Terra. Então, a posição dos estoicos nunca é a de lamentação, por mais que a vida pareça dura, por mais que as tragédias se abatam sobre um indivíduo. Então, por exemplo, uma tragédia como a que ocorreu algumas semanas atrás em certas ilhas da Indonésia, né, com o vulcão Anak Krakatau, o filho do Krakatoa, e mesmo a tragédia em Brumadinho, aqui em Minas Gerais, para os estoicos estão contidas nessas leis da natureza. A explicação que eles dariam para esses fatos, que são duros para nós, que partimos do senso comum, é que essas coisas acontecem porque podem acontecer, porque as leis da natureza, nessas circunstâncias, produzem esses efeitos, que essas causas necessariamente têm essas consequências, e que não existe, do ponto de vista do dano humano, nenhuma relação entre o ato da natureza e merecimento, mérito. Muitas pessoas inocentes morreram em determinada tragédia. Por que isso? Por que isso? Não é assim que pensam os estoicos. Os estoicos pensam que uma tragédia acontece porque as leis da natureza caminham naquele sentido, porque determinadas causas produzem certas consequências. E não vem essa questão do mérito dos seres humanos como algo relevante para compreender esses acontecimentos que infelizmente se dão, que infelizmente nós observamos, certo? E a ideia é a de que nós aceitemos essas leis da natureza na sua integralidade e que nós, por essa aceitação, sejamos capazes de atingir um ponto que é muito difícil, de não lamentação, de não reclamação, de compreensão e aceitação total de tudo quanto venha a acontecer. Evidentemente é muito difícil, o próprio Marco Aurélio se dá puxões de orelha, né, em vários momentos, porque ele também fraqueja nesse entendimento. Muito bem, isto é o que eu gostaria de lhes dizer neste vídeo. Nós continuaremos com o nosso projeto de leitura das meditações de Marco Aurélio. Um abraço, até a próxima. Tchau!